O livro União com Cristo recentemente foi lançado no seu formato físico. No finalzinho de 2022 ele saiu em Kindle e agora em 2023 ele saiu no formato físico. É o meu último livro pela editora Monergismo. Esse livro é dividido em 3 partes. Depois de um capítulo introdutório, onde eu apresento a doutrina da união com Cristo e várias das suas aplicações e implicações práticas, de maneira introdutória, é claro, a gente tem 3 partes. A primeira parte lida com figuras da união com Cristo. Eu apresento diversas figuras, algumas das quais você vai encontrar desenvolvidas em outros livros, e outras das quais você não encontra normalmente desenvolvidas como explicação da união com Cristo, mas figuras que de fato Deus usa para falar do tipo de união que Ele quer ter conosco. Então, por exemplo, o casamento é uma dessas figuras clássicas que é usada para falar a respeito da nossa união com Cristo. A videira e os ramos é uma outra dessas figuras muito clássicas usadas para falar a respeito da nossa união com Cristo. O templo, as pedras que formam um santuário, figura bastante importante. O corpo, todas essas figuras são figuras que normalmente são usadas pelos autores bíblicos nas quais Deus fala o tipo de união que Ele quer ter conosco. Mas existem outras figuras menos tradicionais, como, por exemplo, nós unidos a Deus como escravos são unidos a um Senhor. Veja, a nossa cultura fala sempre de escravidão a partir de um ponto de vista extremamente crítico. No entanto, a visão bíblica de escravidão não é exclusivamente crítica. Tanto é que Deus usa o relacionamento entre um senhor e um escravo como um símbolo do amor que ele tem para conosco. Um escravo lá do primeiro século, ele recebia parte da honra do seu senhor. Quanto mais glória tinha o senhor, mais glória recebia o escravo, mais honra recebia o escravo. E nós temos a honra e a glória de sermos escravos do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. A Bíblia também nos apresenta a nossa união com Cristo como uma união de uma nação debaixo de um mesmo rei. Toda a história do reino de Deus, toda a parte da cidade de Deus, Hebreus fala que os patriarcas almejavam uma pátria superior, uma cidade construída não por mãos humanas. Lá no final de Apocalipse, nós temos essa imagem do povo de Deus como uma cidade que desce da parte de Deus vestida como noiva. Nós temos o Antigo Testamento todo com essa ideia de pátria. Paulo falando aos filipenses que eles têm uma nova cidadania. Então, todas essas imagens são usadas, as imagens cívicas, as imagens que têm a ver com uma pátria, são usadas para falar a respeito da nossa união com o nosso Rei, a nossa união com o nosso Senhor. Tem também a figura da massa de pão. Nós somos feitos uma massa de pão com o Senhor Jesus Cristo e um pão sem fermento, um pão sem corrupção. Ou tem também a figura do banquete. Nós somos convidados para um banquete. Lucas ama essa figura. Jesus está sempre envolvido com um banquete. Aliás, o banquete não aparece só no Novo Testamento. Desde lá de Êxodo, Moisés e os anciãos de Israel sobem e comem na presença de Deus. Aliás, já em Gênesis, Melquisedeque traz pão e vinho para celebrar uma pré-santa ceia lá com Abraão. Toda a parte do maná que cai no deserto e Deus alimenta o seu povo. Ou seja, comer na presença de Deus, comer com Deus e nos alimentarmos de Cristo são figuras muito importantes para falar sobre a nossa união com Cristo. Essa é a primeira parte do livro. Eu desenvolvo, a partir de uma teologia bíblica, várias dessas figuras que as Escrituras usam para falar do tipo de união que Deus quer ter conosco. Cada figura específica aponta para uma característica distinta, peculiar, de como Deus quer se relacionar e quer se unir a cada um de nós. A segunda parte do livro é uma parte mais doutrinária. Ela apresenta várias características da união com Cristo
É uma união legal, no sentido de jurídica, é uma união com Deus Trino, espiritual, vital, orgânica, pessoal, plena, recíproca, profunda, missional, escatológica, eterna e mística. Ou seja, cada uma dessas características é explicada. Por que vem esse monte de nome? O que esses nomes significam? O que são essas características? São aspectos de como Deus quer se unir a você. São aspectos de como Cristo se une a nós. Aliás, é importante isso. A união com Cristo é a união que nos leva à união com Deus. Ao sermos unidos a Cristo, nós somos unidos à Trindade. E é nesse sentido que eu uso a expressão união mística. É a união com o Deus triuno. É a união com cada uma das pessoas de Deus. Essa segunda parte do livro, essa parte mais doutrinária, também mostra a relação da união com Cristo com diversas outras doutrinas. Doutrina da justificação, doutrina da santificação, com a escatologia, com a eclesiologia. A união com Cristo é fundamental para a eclesiologia em Paulo, por exemplo, tanto é que uma das metáforas prediletas de Paulo é a igreja como um corpo unido debaixo de uma mesma cabeça, um corpo que é dotado pelo Espírito com aptidões especiais. Cada membro, cada órgão deste corpo tem aptidões especiais dadas pelo Espírito e deve operar para o bem dos outros órgãos e das outras partes do mesmo corpo. A doutrina da união com Cristo é o que torna a justificação justa. Não foi a punição dos meus pecados não aconteceram fora de mim, mas aconteceram em Cristo e Cristo se uniu a mim. Então, é por causa da união com Cristo que o crédito do que Cristo fez na cruz, as bênçãos que Cristo conquistou na cruz podem ser de maneira correta, legal, jurídica, abençoadora, prática, podem ser aplicados a mim. A união com Cristo torna a justificação justa. A união com Cristo é o que possibilita a minha santificação. É porque eu morri com Cristo. É porque eu ressuscitei com Cristo. E Paulo diz que até eu já estou habitando nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É por causa disso que é possível vencer o pecado. Paulo aplica isso até mesmo para a pureza sexual em 1 Coríntios 6, quando ele usa a nossa união com Cristo como principal argumento para nós não cairmos em imoralidade sexual. Então, a união com Cristo não é um assunto periférico, é um assunto absolutamente central, não só para a teologia, mas para a vida cristã. É por isso que muitas vezes eu chamo a união com Cristo aqui no livro de experiência, porque é isso que ela é. Ela é uma doutrina, ela é um ensino das Escrituras, mas ela também é uma experiência. Calvino tem um texto bonito, ele fala bastante sobre a união com Cristo, e depois ele diz assim, mas labutemos mais do que por compreender a união com Cristo, labutemos por experimentá-la. Ou seja, é isso que nós temos que fazer, aumentar em nós o sentimento da união com Cristo, a consciência da união com Cristo, as evidências da união com Cristo, de tal forma que a seiva de Cristo seja transferida para nós que fomos enxertados nele. Terceira parte do livro trata a respeito de estudos um pouco mais acadêmicos. São apenas 2 capítulos compondo essa terceira parte, um sobre a união com Cristo em João Calvino e um segundo que lida sobre a doutrina da teose, uma doutrina da Igreja Ortodoxa grega, mas que foi usada por muitos pais da Igreja, trabalhada também por João Calvino, por Lutero, e doutrina que mostra a profundidade dessa nossa união com Cristo, embora seja uma doutrina perigosa porque ela é fadada a más compreensões. Pessoas podem compreender mal quando se fala de teose, divinização, então é uma doutrina que tem que ser lidada e estudada com bastante cuidado. Ou seja, a união com Cristo é um assunto fundamental. Eu espero que você compreenda mais desse assunto, de tal forma que, ao compreender e estudar o assunto, você se torne mais, na prática, unido a Cristo. No mínimo, você sinta mais essa união. Unido a Cristo nós já somos,
fomos unidos na eternidade, predestinados em Cristo Jesus para as boas obras, unidos no momento da regeneração, quando o Espírito Santo nos uniu a Cristo e Cristo entrou no nosso coração. Mas você e eu sabemos que às vezes tem dias que nós não estamos sentindo que estamos em Cristo. A minha oração é para que esse livro te ajude a sentir exatamente isso, a cada dia que você está em Cristo e Cristo está em você.